Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar de uma ameaça à vida de milhares, se não milhões de pessoas em muitos países da Europa, da África, da Ásia e do Oriente Médio. São as bombas e outras armas e munições lançadas durante guerras e que mesmo muito tempo depois ainda não foram detonadas. Vamos falar também das chamadas munições cluster de fragmentação, capazes de atingir vários alvos ao mesmo tempo. Existe uma convenção internacional sobre esse assunto que o Brasil se recusa a assinar. 3 milhões de toneladas de bombas foram despejadas sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos 250 mil não explodiram. Estão escondidas debaixo da terra ou no mar e, volta e meia, são detonadas acidentalmente e causam acidentes gravíssimos. E os resíduos explosivos que sobraram depois de outros conflitos armados pelo mundo afetam dezenas de países. De acordo com a ONG Landmine Monitor Report, no ano de 2020, mais de 7 mil pessoas foram vítimas de minas terrestres e sobras de explosivos de guerra em 54 países. A Síria registrou o maior número de casos, seguida pelo Afeganistão. 80% das vítimas eram civis e as crianças representam metade dos mortos ou feridos. Essas populações também sofrem com as chamadas bombas e munições cluster, que se fragmentam quando detonadas e causam estragos em todas as direções. Assim, atingem mais civis do que outros explosivos. O Brasil fabrica, armazena e exporta esse tipo de arma. Por isso, não assinou a Convenção Internacional sobre o tema. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Gustavo Oliveira Vieira, professor e doutor em Direito, coordenador de um projeto de extensão universitária que lida com o tema desarmamento humanitário. Também com Sara Amaral, médica anestesista da organização Médicos Sem Fronteira. E ainda com Lucas Soares Portela, mestre em Ciências Militares, professor de Segurança Internacional e de Direito Internacional dos Conflitos Armados. Muito obrigado aos três pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, vamos informar melhor as pessoas o que são esses resíduos de guerra que causam tantas tragédias pelo mundo. Os conflitos armados, eles deixam impactos de longo e longuíssimo prazo, tanto as armas convencionais, quanto as armas de destruição em massa. Basta ver os impactos radioativos, por exemplo, das 2 bombas nucleares jogadas sobre o Japão, com efeito humanitário chamado Hibakusha, e as mais de 2.000 armas nucleares testadas até hoje, como as armas explosivas. Então, os restos explosivos de guerra, eles são classificados, basicamente, entre os explosivos falhados e os explosivos não detonados, que foram jogados e não detonados, então, abandonados e não detonados. Além desses, existem marcos normativos internacionais específicos sobre minas terrestres do tipo antipessoal e as munições cluster. Então, são os efeitos que perduram de armas que, evidentemente, de um lado, não reconhecem não conhecem os acordos de paz, e muito menos diferenciam se quem está manuseando, quem está em contato com aquele explosivo é uma criança ou é um combatente. Lucas, as questões ligadas tanto à munição cluster quanto às minas terrestres são reguladas por convenções internacionais. No entanto, o problema perdura, as tragédias se repetem. Essas convenções não têm força suficiente para evitar as tragédias? Tudo bom, Guilherme? Na verdade, o que a gente tem que observar é que não há uma ambição internacional em acabar com essa instituição guerra, porque se sabe que é um idealismo. Então, tanto a Convenção de Genebra quanto as conferências de paz de Haia, que regulam toda essa redução do sofrimento humano, elas vêm para mitigar as consequências dos conflitos armados, em geral. Então, não é uma questão de ter força ou não, é uma questão do seu alcance, Temos todo um arcabouço, como já comentei dessas conferências, dessas convenções,
E temos também uma abrangência dentro do Tribunal Penal Internacional que julga esses excessos. Mas em nenhum momento os países eles acordaram em tentar eliminar por vezes a guerra. É certo, durante ali o entre guerras com a Convenção do Brian-Kellogg que se tinha essa ambição, mas teve pouca adesão dos países naquele período. Então não se tem uma ambição em finalizar os conflitos armados. A ideia do direito internacional humanitário e do direito internacional dos conflitos armados é mitigar os danos, não finalizar a guerra. Sara, você como médica anestesista, que trabalha com a Organização Médicos Sem Fronteiras, pode nos falar melhor sobre essa expressão usada pelo Lucas, sofrimento humano. Você, no seu trabalho, com certeza, lidou com essas questões. Qual é a dimensão desse sofrimento? O que você pode nos contar que você presenciou que dê essa dimensão para quem nos vê? Então, eu estive recentemente, no final do ano passado, no Iêmen, onde infelizmente existem ainda muitas minas terrestres. Eu estava numa região com muitas minas. Vi muitos pacientes vítimas de explosões de minas, todos civis, a maioria crianças. E um incidente bem marcante que teve no meu projeto foi a explosão de um ônibus que tinha dentro 18 crianças de 2 famílias que estavam a ir para um casamento e 2 mulheres. E todas estas crianças e as mulheres tiveram lesões gravíssimas, nenhuma teve lesões leves. Elas perderam uma perninha ou as 2, ou queimaduras graves, enfim, fraturas expostas muito graves. Então, assim, além de todo o sofrimento psicológico e desta situação em particular ter sido todas as crianças de 2 famílias, estas crianças vão ficar com sequelas muito importantes para o resto da vida, num país que não tem sistema de saúde adequado, se é praticamente não tem, e não tem a chance de pôr próteses, não tem a chance de uma reabilitação adequada. Então, assim, eu acho que este caso exemplifica muito bem aquilo que uma mina sozinha fez em 20 pessoas, né? 18 crianças e 2 mulheres. Então, tenho mais exemplos, mas este foi definitivamente o mais marcante. A grande questão, né, é que os efeitos, como bem disse o Lucas, nós estamos aqui mais abordando o direito internacional humanitário, né, o direito internacional ligado aos conflitos armados. Só que eles acabam tendo impactos muito além dos combatentes e muito além dos próprios, durante a própria duração dos conflitos armados. E parte disso é o impacto sobre pessoas que muitas vezes vão nascer depois que esse conflito já acabou. Nós temos aí situações de explosivos ligados às grandes guerras, né? A Primeira, a Segunda Grande Guerra, sobretudo, que ainda continuam sendo encontrados, que continuam gerando vítimas em vários países. Se estima, né, conforme essa informação que a Sara trouxe, se estima um contingente de aproximadamente 400 mil vítimas de explosivos remanescentes de guerras, de minas terrestres no mundo, que vão precisar de um atendimento, de assistência ao longo de toda a sua vida, né? Tem um atendimento médico emergencial, tem um processo de reabilitação física, mas também psicossocial e de reinserção sociolaboral, porque muitas vezes isso acontece nas regiões pobres, de países pobres, em que a integridade física é condição de possibilidade para a inserção sociolaboral do indivíduo. Então, é um drama humano de longo prazo que afeta uma pessoa, mas às vezes a família inteira, né, e toda uma comunidade. Fato é, dentro disso que o Dr. Gustavo estava comentando e da Sara, esses direitos, né, o de Genebra e de Haia, eles surgem quando a humanidade, lá no século XIX, quando a humanidade percebe que tem muito mais civis inocentes sendo vítimas do que militares de fato. Por isso que você busca mitigar. Essas 2 armas, então, elas têm um dano à humanidade comum, porque elas acabam atingindo pessoas e alvos que não são militares, que não fazem parte do conflito armado em si. Entende? Então, ela traz esse dano até equiparado. As minas terrestres é um equipamento um pouco mais antigo. Nós estamos em um processo desde a Segunda Guerra de desminação do mundo. Estamos longe ainda, no meu ver, de terminar esse processo. Temos missões de paz da ONU exclusivamente para desminagem.
para vocês terem uma ideia. Usualmente, sempre vemos aí, como a doutora Sara até comentou, casos de pessoas que são atingidas por essas minas, né? Então, é uma solução que já tem buscado se limitar. Hoje é proibido para os países desenvolverem minas terrestres, né, fornecerem, então tem todo um arcabouço dentro da Conferência de AI do Direito de Nova York para suprimir isso. E as clusters é uma nova arma, né? A gente percebe até que é uma corrida injusta do direito humanitário para tentar acompanhar a evolução tecnológica. Então, como que você vai convencer, ou como que você vai limitar os danos de uma munição nova? Né? A cluster ela já está sendo debatida já tem um tempo, o professor Gustavo pode explicar até melhor do que eu, né, com mais sabedoria do que eu, mas nós temos muito mais outras aí que estão vindo. Por exemplo, o uso de drones, o uso de robôs, né? Então, o X da questão não é nem qual é a arma que é mais perigosa. O X da questão é como você garantir que um armamento que vai ser usado na guerra não será usado para atingir população civil, mas estritamente para atingir alvos militares e população militar. Gustavo, nós falamos das minas, falamos da munição cluster. Eu gostaria de falar sobre a questão do Brasil, que fabrica, estoca e exporta munição cluster, bombas, que tem essa capacidade de fragmentação. Eu gostaria que você avaliasse a posição brasileira de se recusar a assinar a Convenção Internacional que trata do tema. Mas vou pedir que você faça isso logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos das bombas e outras armas lançadas durante guerras e que mesmo muito tempo depois ainda não foram detonadas. Os nossos convidados são Gustavo Oliveira Vieira, professor e doutor em Direito, coordenador de um projeto de extensão universitária que lida com o tema desarmamento humanitário. Também Sara Amaral, médica anestesista da Organização Médicos Sem Fronteiras, e Lucas Soares Portela, mestre em Ciências Militares, professor de Segurança Internacional e de Direito Internacional dos Conflitos Armados. Gustavo, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. É sobre a posição brasileira na questão das munições cluster. O Brasil fabrica esse tipo de munição, estoca e exporta. E se recusa a assinar a Convenção Internacional do tema. Como é que você avalia essa posição? O Brasil produz e exporta, né, um tipo de submunição cluster. Enfim, e tem a sua argumentação, ele expôs. Nós tivemos algumas audiências públicas já na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados sobre esse tema, principalmente no período da negociação dessa convenção, tá? Que também se propõe a uma erradicação total desse tipo de submunição, mas o Brasil adota uma posição que, no nosso entendimento, é uma posição crítica, porque o desarmamento, veja, o tema do desarmamento humanitário, sobretudo, ele vai prezar por uma mitigação desses efeitos, né? E essa arma, ela começa a ser cada vez mais estigmatizada, Guilherme. Então, mesmo os países que têm estoque de minas terrestres e não estão sob a regulação do Tratado sobre Erradicação de Minas, muitas vezes não podem usar porque o estigma global é muito grande. Alguns autores já consideram que ele gerou um costume internacional. Então, ele já acaba submetendo mesmo os estados que não são parte dessa convenção. As munições cluster, da mesma maneira. O estigma se torna tão grande que começa a se tornar, se cria uma obsolescência pelo estigma global. Então, o Brasil continua produzindo e exportando um tipo de arma que está, de alguma maneira, fadada a um banimento, né? E a um estigma global. Então, parece crítico do ponto de vista estratégico, militar, né? Esse tipo de armamento se manter como um armamento estratégico para o Brasil continuar investindo nesse tipo de arma. Do ponto de vista da política externa, nós temos aí no nosso artigo 4º da Constituição o princípio que vai falar sobre a prevalência, né, a prevalência dos direitos humanos na política externa, a defesa da paz, né? Então, nós entendemos que também é problemático do ponto de vista dos princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil e pelo histórico do Brasil em contribuir com processos de desminagem humanitária. O Brasil tem uma importante contribuição ligado aos programas da Organização dos Estados Americanos de desminagem
que chamam Marminca, né, na América Central, mas também na América do Sul, em algumas missões de paz da ONU também atuando nesse eixo de desminagem humanitária. Então, nós entendemos que é crítica essa posição, é problemática. Agora, claro que quem toma decisões precisa conseguir pesar, né, todos esses efeitos e impactos que vão gerar. Agora, veja bem, o Brasil também é parte do protocolo 5, a Convenção sobre Certas Armas Convencionais. Isso quer dizer que ele assume, né, que ele deve remover esses artefatos após o uso. Então, o custo de uso, ele se torna exponencialmente maior do que, né, antes do Brasil se tornar parte desse protocolo 5. Então, veja que, até do ponto de vista operacional, se torna muito complicado a preservação desse tipo de armas e, sobretudo, do ponto de vista humanitário, é uma questão que realmente nos parece problemática. Lucas, na sua avaliação, a possibilidade do Brasil rever essa posição é real? É sim, Guilherme. Isso é uma posição que ela é muito atrelada à política do Brasil, né? O professor Gustavo falou, política interna e externa. Então não é um fato dado, é um fato negociado, né? Estamos aí nos aproximando das eleições, nós sabemos que tem muitas elites dentro até da área militar aí fazendo pressões, né? E também da área acadêmica, né? O papel do acadêmico nos estudos de segurança internacional e nos estudos de defesa é muito importante, justamente para ajudar a ponderar e dar pilar a essas questões, né? Então a gente tem dois grupos de pressões aí que podem sim influenciar numa tomada de decisão no futuro governo, até numa renovação desse governo atual acerca dessa adesão. Então, sim, é algo que pode ser revisto, vai depender da condição da nossa política externa. Sara, eu quero lhe fazer uma pergunta que com certeza muita gente gostaria de fazer a alguém que trabalha no Médicos Sem Fronteiras. Por que alguém que poderia ter uma carreira tranquila, bem remunerada, num país qualquer do mundo que não estivesse sofrendo consequências de guerra, escolhe ir para um país pobre, afetado por tragédias como essas que a gente vê e dedica a vida a isso? Por quê? Porque mais ninguém quer. Eu sinto que eu faço diferença de verdade quando eu vou para um projeto. Principalmente quando eu vou para um projeto onde ninguém quer ir. Onde as pessoas têm medo, porque a segurança é questionável, né? É óbvio. Países que estão em guerra ativa ou com conflitos recentes, e honestamente eu não penso em nada disso. Eu penso na diferença que eu vou fazer nos pacientes, nos médicos que eu vou ensinar e que eu vou treinar, no legado que eu vou deixar, que eu sei que tudo que eu deixar como ensino vai continuar mesmo depois de eu ir embora, e não existe nada no mundo que me traga uma felicidade e uma sensação ai, desculpa, está-me a faltar a palavra em português, de fulfillment, alguém me ajuda? De preenchimento profissional, pessoal, tudo, que não tem mais nada no mundo que me dê essa alegria em todos os níveis da minha vida. Então vale a pena, cada segundo vale muito a pena. Gustavo, as pessoas costumam esperar da ONU, das Nações Unidas, um pouco mais de protagonismo e nem sempre vem isso, especialmente porque o Conselho de Segurança traz uma série de limitações às ações das Nações Unidas em casos como esse, não é? O que é que se pode esperar de concreto, o que se poderia esperar? Pergunta interessantíssima, Guilherme. De fato, é importante identificar qual é o papel da ONU, né? E a ONU, ela não é um Estado mundial, certo? A ONU é o resultado do que os Estados entendem que a ONU deve realizar. Então, a quem cabe a realização, né? Quem são os grandes players internacionais, continuam sendo os Estados, né? A ONU é um facilitador do entendimento entre Estados. No âmbito, por exemplo, do tema de minas terrestres, explosivos, restos explosivos de guerra, conforme a terminologia adotada pelo Brasil, né? Todas as agências da ONU têm uma atuação nesse tema. Desde a Unicef, né, ONU Mulheres, tem divisões específicas sobre minas terrestres, explosivos remanescentes de guerra, tá? E então a ONU tem uma atuação significativa sobre isso. Agora, para ela fazer mais, depende dos estados assim decidirem. Existem agências, como eu disse, né? Existe a UNIDIR,
que é um instituto de pesquisas das Nações Unidas sobre desarmamento, que é uma das principais fontes hoje sobre esse tema. Existe uma agência da ONU sobre relações em desarmamento, se chama UNODA, né? Então ela é que é facilitadora. Existe toda uma maquinaria internacional, Guilherme, ligada ao tema desarmamento, né? Existe a Comissão de Desarmamento, a primeira comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas, se reúne todo mês de outubro, final de outubro, que trata especificamente do tema desarmamento, e cada vez mais, quando eu falo desarmamento humanitário, eu acho que é importante diferenciar, né? Nós temos várias estratégias de desarmamento que dizem respeito a estratégias de equilíbrio de poder apenas, e não estão preocupadas a essa visão que a Sara tem dos conflitos armados, que é de como isso afeta as pessoas, né? A integridade física gera dramas pessoais de longa escala, né? Então, o desarmamento humanitário é que começa a ter cada vez mais espaço, sobretudo a partir desse enfrentamento do tema das minas terrestres, olhando as preocupações humanitárias, né? Então, nós começamos a ter, então, para te responder objetivamente, Guilherme, nós passamos a ter também um tratado sobre comércio de armas, né, para tentar mitigar a exportação de armas a países em que essas armas possam ser utilizadas para genocídios, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, graves violações de direitos humanos. Esse tratado o Brasil se tornou parte, né? Então, veja que há um acompanhamento desses temas. Mais recentemente, aí, há um ano atrás, entrou em vigor um tratado sobre proibição de armas nucleares, com base nos seus impactos humanitários. Então, nós passamos a ter mais mecanismos de regulação internacional, né? Mas isso também vai acompanhado daquilo que o Lucas disse, né? Agora, a corrida é mais tenta-se, né? Existe uma campanha internacional chamada Stop Killer Robots, que é para armas plenamente autônomas, né? Então, é uma corrida tecnológica que é preciso também se cuidar. E aí vem uma outra... Tem outros atores que não estão na ONU, né? Que são os atores armados não estatais. E eles também geram impactos humanitários dramáticos. Hoje, se estima na Colômbia 2 acidentes por dia com restos explosivos de guerra, entre eles minas terrestres, e a maioria deles utilizados por atores armados não estatais, né? Então, é todo essa grande, enfim, questões, né, ligadas à geopolítica. A ONU tem um papel, ela é um centro, um espaço importante de negociação, ela contribui, Guilherme, eu diria assim, significativamente, para facilitar uma visão de conjunto. O que está acontecendo no mundo, quais são as melhores lições, quais são as melhores práticas, né? E qual seria a solução jurídica internacional, política internacional, que poderia responder a esse problema. Mas ela, por si só, né, seria esperar que ela resolvesse. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a participação de Gustavo Oliveira Vieira, professor e doutor em Direito, coordenador de um projeto de extensão universitária que lida com o tema desarmamento humanitário, de Sara Amaral, médica anestesista da Organização Médicos Sem Fronteiras, e de Lucas Soares Portela, mestre em Ciências Militares, professor de Segurança Internacional e de Direito Internacional dos Conflitos Armados. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.